Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, fazendo uma busca rápida das declarações, deputada Graça, do governador Flávio Dino sobre a política de combate à pobreza, a gente percebe como tudo não passa de uma falácia do governador Flávio Dino, uma falácia atrás da outra. Essa que é a verdade, ou seja, tudo sem qualquer consistência, essência, são apenas ações midiáticas, como eu sempre tenho dito, como eu tenho repetido inúmeras vezes, conteúdos superficiais, mas que aparecem bem na propaganda, bem paga por ele. Primeiro foi o programa Mais IDH, 30 municípios de extrema pobreza no Maranhão vão receber isso e aquilo do governo do estado e tome propaganda. Tome propaganda, um governo que vive de propaganda. Estão lá, focados nesses municípios. Em 2016, o Flávio Dino disse que o programa estava sendo executado em sua plenitude. Plenitude, vejam só, ele falou em plenitude. Aí a realidade não muda. As estatísticas surgem e, para justificar depois, ele diz que a maior política de combate à pobreza no Maranhão é a educação, que ele está fazendo isso e aquilo, e nós sabemos que é só propaganda. Os professores todos estão indignados, ele cria ilusões e inventa, e esta Assembleia também acredita, porque sobem deputados aqui supervalorizando o governador em relação à educação. A educação está uma coisa horrível. Aquele salário que ele inventa, que paga quando se vai calcular, não é aquilo que ele paga. Que negócio de maior salário do Brasil, respeite os professores. Escolas dignas, vai olhar as escolas do Maranhão para ver como é que estão as escolas. Então, a verdade é que está todo mundo indignado. O setor da educação está indignado com o governador Flávio Dino. Então, em relação à pobreza, vem mais dados aí sobre a questão, vieram mais dados aí sobre a questão da pobreza no Brasil. Pasmem, o Maranhão só piora, deputado Adriano, tanto que ele falou da pobreza, tanto que ele disse que o Maranhão era o último no ranking, que o Maranhão não se desenvolvia, não crescia. Hoje, o Maranhão, deputada Graça Paz, só piora e Flávio Dino continua com essa lenga-lenga de culpar os gestores anteriores, os governantes passados, pelo seu... E olha só, há 3 anos, quase 4, no governo, e ele diz que não consegue resolver nada por causa do passado. Ou seja, eu quero saber em quantos anos de governo ele precisa para ele começar a resolver qualquer coisa. Ele acabou com a saúde, a educação está o que está. Eu quero saber de quantos anos de governo, deputado Edivaldo Holanda, o governador Flávio Dino precisaria para, na cabeça dele, poder dar algum rumo em alguma coisa. Ele quer o quê? Ele quer um governo vitalício para ele dizer que ele vai fazer alguma coisa, dar um rumo em algo? Isso é muito triste. Então, o que ele conseguiu mesmo foi piorar. O Flávio Dino conseguiu piorar, e muito, a pobreza no Maranhão e também, dando detalhe a vocês, na capital, aqui em São Luís. Então, deputado Bira, como sempre, culpando os outros, ele mesmo diz que há relação direta entre pobreza no Maranhão e a corrupção. Né? Ele já falou isso quantas vezes? E a corrupção, eu acho que ele esquece de dizer que na gestão dele, de Flávio Dino, de 2015 para cá, a pobreza aumentou. Como anda a corrupção no governo Flávio Dino? Acho que Vossas Excelências têm todas as informações sobre essa questão. Então,
São dados reais. A corrupção no governo Flávio Dino tem relação direta com a pobreza. É a política da educação maquiada por ele. Dele, nós não podemos esquecer isso. É o mais IDH que não está mudando realidade alguma. E a pobreza só aumenta. Mais uma vez, os números não nos surpreendem, porque propaganda não pode esconder esses dados. A pobreza aumentou no Maranhão, na capital do estado e nos municípios. Esse crescimento foi divulgado, deputado Wellington, na revista Valor Econômico. Tempo da liderança, senhor presidente. Que encomendou esse levantamento da LCA Consultores e usaram como base na pesquisa nacional por amostras de domicílios contínua, o PNAD. A revista aponta que entre 2016 e 2017, o número de maranhenses que vivem com menos de $60 por mês, ou seja, R$ 270, aumentou. E esse número cresceu 48% só em São Luís. E isso eu acho assustador. Passou de 99,6 mil para 147 mil pessoas em estado de miserabilidade, diz a pesquisa. Então, isso é um escândalo para a capital. E os números seguem crescendo no interior. Saltou de 1,17 milhão para 1,18 milhão de pessoas em extrema pobreza apenas no ano de 2017. Então, não podemos esquecer de destacar também os aumentos dos índices divulgados pelo IBGE no final de 2017. Segundo o Instituto, nos 2 primeiros anos de gestão do governador Flávio Dino, mandaram de volta à pobreza mais de 300 mil maranhenses. 300 mil maranhenses e 396 mil voltaram ao estado da miséria. Esse é o resultado da má gestão, despreparo, desconhecimento da realidade do Maranhão, ausência de planejamento, corrupção, que é evidente no governo Flávio Dino, e vem propiciando o aumento da pobreza em todo o estado do Maranhão, e agora com uma concentração dramática nos municípios da ilha de São Luís. Então, ciente dessa situação, Flávio Dino constatou que sua eleição está comprometida. Resolveu utilizar, deputado Neto Evangelista, de métodos alternativos, descambando para o uso da PM, espionagem, deputado Wellington, ameaças, nomeação de capelães, que eu já havia denunciado nesta casa, que agora o Estadão colocou a nível nacional, para angariar votos nas igrejas e para compra e cooptação da classe política, deputados, partidos, lideranças de todas as matizes. Diante de todos esses índices apresentados, só resta para o governador Flávio Dino utilizar de meios abusivos e despreparados para se manter mais 4 anos, aumentando mais ainda a pobreza que existe no estado e, dessa forma, destruindo o Maranhão. Então, eu acho que precisamos refletir, esse é um momento de reflexão. Acho que os políticos, os deputados estaduais, deputados federais, precisam realmente agora parar para pensar. Esse foi um governo, eu vou ajudar a reeleger um governador que o que ele pregou, deputada Graça, o que ele mais pregou foi o combate à pobreza. E a pobreza no governo dele aumentou. Ele vai fazer 4 anos de governo e a pobreza
no governo dele aumentou. Então, é hora de se pensar, de reanalisar e ver se realmente Vossas Excelências, que apoiam o grupo do governador com suas lideranças, se realmente o governador Flávio Dino merece o apoio de Vossas Excelências e se emendas e se ajudas realmente elas valem a pena no sentido de que ou você beneficia a si mesmo ou você beneficia o Maranhão. E eu acho que o papel do político nunca é para si. Ele tem que beneficiar o povo. O político tem que pensar, em primeiro lugar, no povo. Outro caso que eu queria chamar a atenção é sobre o silêncio do governador Flávio Dino sobre os escândalos recentes, deputado Wellington. Desde o escândalo da espionagem, Flávio Dino já atacou a imprensa, já esculhambou todos que denunciaram esse crime e pediram intervenção federal na segurança pública do Maranhão. Como sempre achou, porque Flávio Dino sempre acha, deputado, um minuto, senhor presidente, sempre acha que vai ganhar no gogó, deputado Neto Evangelista. Ele foi desmascarado pelos próprios policiais, deputado Zé Inácio, pelos próprios policiais, em depoimento à sindicância aberta pela Polícia Militar. Isso porque ele achou que ninguém descobriria a verdade. Não só confirmou a espionagem, como deram nomes do que estavam cobrando o monitoramento eleitoral dos opositores no interior. Estão agora calados. O Twitter não funciona mais para esse assunto. Silenciou. O governador silenciou. A verdade é que não tem mais a quem culpar. Quando a máscara cai, deputado Wellington, aí a pessoa se acovarda. Agora ele não tem o que dizer e não vai responder porque não tem resposta. Ele não tem a quem culpar. Ele não tem a quem culpar, ele não tem a quem puxar a orelha, a dizer que vai puxar a orelha, a jogar a culpa para se safar, porque o escândalo da espionagem foi ordem deles, foi ordem dele e do secretário de Segurança, Jefferson Portela. Primeiro titular da pasta, o Jefferson Portela, eu já falei aqui inúmeras vezes sobre esse secretário, completamente descontrolado. O Jefferson Portela, além de ser ogro, de ser também incompetente, o Jefferson Portela, a deputada Graça Paz, do meu ponto de vista, é uma porta. Ele não serve ali, ele não é nada. Ele é completamente, não posso nem falar com todo respeito, mas o secretário Jefferson Portela é um péssimo secretário de segurança. Ele é descontrolado. Ele fala o que dá na telha dele descontroladamente, depois eu acho que ele se arrepende, ele tenta voltar atrás, mas não deu mais. Se tivesse alguma coisa melhorada na gestão dele para justificar tudo isso que ele faz, ok, mas não há. Então, o Jefferson Portela e o governador Flávio Dino, o deputado Adriano, culparam o tenente-coronel Emerson Farias pelo ato, em uma das inúmeras e milhares de versões que eles encontraram, firmavam se tratar de um ato isolado do oficial, e a gente viu que não teve ato isolado de nada. Teve um ato em conjunto, teve um ato armado, de onde o governador é a cabeça principal. Depois, trataram de abrir a sindicância. Como eles sabem que os policiais estão ali com advogados, porque eles sabem, estão ali com advogados, eles não vão poder fraudar a sindicância, porque os policiais estão querendo se defender. Eles não vão aceitar levar a culpa disso assim, não. E estão mais do que certos. É a honra deles que está em jogo. Por que vai pagar a vida inteira por um ato que não foram deles?
Então, depois que eles trataram de abrir a sindicância para apurar a emissão daquela circular completamente maluca, ilegal, simplesmente, nos próprios documentos do escândalo, trata do coordenador de eleições de 2018, que eu disse aqui sobre o coordenador das eleições de 2018. Eu perguntei para o deputado Rogério Cafeteira quem era o coordenador das eleições de 2018 que estava naquele outro ofício maluco do Coronel Zósimo, porque foi uma maluquice atrás da outra. E aí, descobrimos que a cobrança do monitoramento estava sendo feita através do coronel Heron, filiado do PCdoB, do partido do governador, já foi candidato pelo partido do governador, do grupo do governador, da cozinha do governador. E quem será que deu essa ordem, né? Então, viram que não tem mais o que contestar, se calaram e agora nós vamos aguardar a imediata providência, deputado Wellington, da Procuradoria-Geral da República para intervenção imediata no sistema de segurança pública do Maranhão, porque é isso que tem que acontecer. Intervenção imediata no sistema de segurança pública do Maranhão. Obrigada a todos.